obrigado. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Prazer falar com vocês. A gente vai tentar falar um pouquinho do que seriam, na nossa visão, o estacionamento do futuro, a mobilidade do amanhã e o hub de mobilidade do futuro. Bom, primeiro falar um pouco de mim rapidamente. Meu nome é André Iazzi, eu sou CEO da Estapar, sou sócio do Banco BTG Pactual e sou mentor do Boost Lab, que é a aceleradora do Banco BTG. Sou co-criador também do Vagre Inteligente. Bom, em geral me perguntam o que um cara de estacionamento vai fazer no futuro, né? Carros autônomos, car as a service. Por isso que eu trouxe meu currículo aqui para ver se eu arrumo um emprego, né? Porque meu negócio provavelmente vai acabar, né? É o que todos dizem. Mas a coisa, na nossa visão, é um pouco diferente disso. O que a gente vai falar aqui é um pouco do qual é o papel dos estacionamentos na mobilidade do amanhã, né? Como que ele vai se comportar, qual vai ser a importância. Então a gente tentou construir aqui uma linha de raciocínio que tente ligar todos os pontos de uma forma relativamente estruturada. Bom, a primeira coisa que eu acho que quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente tem que falar de cidade, né? Ou seja, se nos próximos aí 17, 18 anos, a ideia é que passamos de 3 bilhões de pessoas morando em cidade para 5 bilhões de pessoas, significa que essas pessoas vão consumir muito mais serviço, comida e muito mais mobilidade, naturalmente. E se você não preparar cidades para receber essa situação e utilizar ao máximo tudo que ela tem para dar de infraestrutura, certamente não vai dar certo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre começa falando um pouco para dar essa visão clara do que nos espera, né? Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente tem que dizer que isso é um grande ecossistema formado por vários e vários modais que se interligam e se comunicam. Esses modais, eles de alguma forma, eles têm que viver em harmonia. E cada cidade, uma é diferente da outra. Seu relevo, sua cultura, seu clima, seu poder aquisitivo. E se isso tudo não se interliga entre si, e principalmente com os stakeholders que fazem parte da mobilidade, e não funcionam em perfeita harmonia, as coisas não funcionam. Então, isso é um grande ecossistema e é um ecossistema complexo. Mal ou bem, no tempo, ele veio se harmonizando. Mesmo no Brasil, mesmo em São Paulo, uma cidade complexa e caótica da perspectiva de trânsito, por exemplo, de mobilidade, as coisas, de alguma forma, elas se funcionam. Bom, quando a gente fala aqui de por que no Brasil tem tanto carro, infelizmente, eu não sei por que motivo esse slide estourou, mas é fácil de explicar. Por que no Brasil tem tanto carro, né? Que brasileiro é apaixonado por carro, por isso tudo? Não. No Brasil, a gente tem muito carro pelo um simples déficit gigantesco de mobilidade urbana. Quer em qualidade, quer em quantidade. Então, por exemplo, o que tenta mostrar esse slide, basicamente para cada 220... Você tem 222 mil pessoas nos metrôs do Rio e de São Paulo, aí, em média, por quilômetro. Enquanto em países desenvolvidos do mundo, isso é em torno de 40 mil pessoas por quilômetro. Então, se você tem falta de infraestrutura, falta de prioridade em investimento de infraestrutura, naturalmente a frota brasileira cresce de veículos leves. Nos últimos anos que a gente viveu crises e crises e crises aqui no Brasil, certamente a prioridade em investimento em infraestrutura, ela fatalmente foi praticamente zero. E se você não teve esse investimento em infraestrutura, fatalmente a frota cresce. É obrigação do governo a dar mobilidade à população. Por que as pessoas compram um carro? Porque não tem mobilidade. Então ela tem que, com o seu dinheiro, prover a sua automobilidade. Infelizmente, como eu disse, se a gente tem problemas na saúde e problemas na educação, fatalmente a infraestrutura e a mobilidade urbana não é uma prioridade do país. Tá? Então, eu queria aqui, acho que estamos com um problema, gente,
a apresentação aqui. Só um minutinho, gente. Bom, vamos lá. Vamos com o que temos. A gente vê aparentemente muitas soluções fáceis surgindo na mobilidade urbana, como soluções que vão resolver tudo do dia para a noite. Infelizmente, não existe solução fácil na mobilidade urbana. A nossa visão de mobilidade urbana é que, se nós não utilizarmos toda a infraestrutura colocada ao máximo possível, infraestruturas de ruas, de rodovias, de metrôs, de estacionamentos, a gente não vai suportar aquela quantidade de gente que tem vindo. Então, a hora que a gente vem discutir esse assunto um pouco mais, a gente chega nas tendências aí da indústria automotiva, que são elas: mobilidade diversa, que é a forma que a pessoa se locomove, ou seja, as pessoas cada vez mais vão se locomover utilizando-se diferentes modais e não apenas um modal. Então, vou utilizar carro, bicicleta, ônibus, metrô, concomitantemente. Eletrificação, ou seja, a indústria automobilística, cada vez mais os carros serão elétricos. A gente depois vai falar um pouco como essas tendências se juntam com os estacionamentos. Por fim, a conectividade aqui, que é os carros conectados com pessoas e infraestruturas, trazendo solução aí para a mobilidade. E os carros autônomos, que tanto se fala, né, que os carros em breve não terão motoristas. Muito bem, mas o que tem isso tudo a ver com o estacionamento? E o que o estacionamento vai participar nisso? Pois bem, a hora que a gente fala na mobilidade diversa, na nossa visão, cada vez mais você vai ter o Car as a Service, ou seja, carro como serviço. Isso é uma tendência irreversível, está posta. Então, os carros cada vez mais vão pertencer a frotistas. Na nossa visão, o carro pertencendo ao frotista, esse carro vai rodar cada vez mais e mais. A infraestrutura de rua, isso a gente está vendo, por exemplo, na cidade de Nova York, que acabaram de ver que, infelizmente, os aplicativos estão aumentando o tráfego. Também estamos vendo a mesma coisa acontecendo recentemente na cidade de São Francisco. Acho que ontem saiu uma notícia disso. Os carros rodam mais. Se eles rodam mais, a gente vai precisar aumentar a disponibilidade de vaga nas vias públicas. Significa dizer que vamos ter que diminuir as vagas de zona azul. Significa dizer que os carros vão ter que parar menos nas vias públicas. Por que eles vão ter que parar menos? Um carro parado numa via, simplesmente, ele para o tráfego inteiro daquela via e não tem fluidez. Bicicletas, a gente vê bicicletas, patinetes, cada vez mais como uma tendência nas distâncias onde o carro é muito curto e andar é muito longo. Também é uma tendência. E a multimodalidade, por fim, que é metrô, hiperloop, etc., se conectando. Muito bem. Se os carros vão rodar mais, porque eles pertencem a frotistas, vocês concordam que, se num universo em que todos os carros fossem de frotistas, você tem 2, 3 grandes horários de pico ao longo do dia. De manhã à tarde e na hora do almoço. Se você precisasse de 100 carros para atender essa população, você concorda que, durante a noite, no meio da manhã e no meio da tarde, esses carros teriam que ficar parados, sair da via pública? Isso já está acontecendo. A gente tem vários estacionamentos que hoje grandes frotistas, quer de rent-a-car, quer de aplicativo, já usam nossos estacionamentos para guarda de veículo. Isso já é uma realidade. Mas mais que isso, a gente vê, por exemplo, aeroporto de Guarulhos, aeroporto de Santos Dumont, aeroporto de Galeão, aeroportos que os estacionamentos são nossos. A área de embarque e desembarque de aplicativos hoje estão sendo feitas nos nossos estacionamentos, porque ele não pode mais parar na rua. Se você pegar a Market Street, por exemplo, no Vale do Silício, em São Francisco, você pedir um Uber lá, ou qualquer aplicativo, ele não pode parar na Market. Ele vai parar na rua do lado, na outra, ou no estacionamento. Porque se ele parar na Market, vai parar todo o trânsito da avenida. Então, cada vez mais áreas de embarque e desembarque, a gente vê vindo para dentro dos estacionamentos, porque eles estão bem localizados. Eles estão dentro dos grandes polos geradores de tráfego. É uma infraestrutura já existente. Não precisa construir nada novo. O estacionamento já está se transformando. E ele é vital para uma mobilidade onde você vai ter cada vez mais carros rodando mais. É simples, você acorda da sua casa, pega seu carro e leva seu carro
para o seu escritório, a hora que você estacionar ele lá, ele vai passar o dia estacionado, correto? Um carro de um frotista, não. A hora que ele deixar você no seu escritório, ele vai começar a rodar de novo, em busca de outro passageiro. De novo, guarda de veículo, embarque e desembarque. Por fins, hoje, basicamente, a gente tem aí cerca de 180 estacionamentos nossos, dos quase 1.000 que a gente tem pelo Brasil, onde a gente já faz entrega de bicicleta e alguns já entrega de patinete, entrega e retirada. De novo, eles estão perto dos grandes polos geradores. Na nossa visão, eles não podem ficar na calçada competindo com o pedestre. Eles naturalmente vão ir para áreas fora da calçada, fora das vias públicas. Então, naturalmente, o que a gente tem visto é eles vindo para dentro dos estacionamentos. Por fim, na multimodalidade, cada vez mais a gente vê a conexão VLT, metrô, trem. Vários dos nossos estacionamentos hoje já estão conectados com outros modais. E isso, fatalmente, vai ser uma tendência cada vez maior. Bom, esse talvez seja o mais óbvio das funcionalidades da importância da infraestrutura de estacionamentos. Pois bem, se os carros vão ser cada vez mais de frotistas e vão rodar mais do que um carro de uma pessoa, naturalmente ele vai precisar ser carregado mais vezes. Naturalmente, ele vai precisar ter mais manutenção. Estacionamentos hoje, nossos, são cerca de 20 já, com áreas de carga de carro elétrico. Mas com a nova legislação que foi aprovada agora, provavelmente isso vai crescer bastante. Dentro do Moder Frota, não sei se vocês sabem, tem agora um incentivo fiscal que vai atrair, reduzir impostos, principalmente IPI, para carros elétricos. Então a gente acredita que, de fato, a frota vai deslanchar de agora em diante. Bom, indo para a tendência de conectividade, o que a gente já tem, e é interessante falar, é o aplicativo Vaga Inteligente da Estapar, onde a gente tem quase 1 milhão de usuários que fazem todas as funções de um estacionamento. Pagar a zona azul, pagar o estacionamento, achar vaga, reservar vaga em arenas, aeroportos. Então, em 5 anos, o que se espera é que 80% dos carros novos produzidos saiam com algum tipo de conectividade. Significa dizer que a gente cada vez mais vai interferir, no sentido positivo da palavra, na jornada do cliente ao seu lugar onde ele vai. Seja o carro de um frotista, que precisa parar porque ele está sem passageiro e precisa sair da via pública, seja o carro de uma pessoa individual. Então, hoje, isso já é feito com os nossos sistemas e com os nossos aplicativos por todo o Brasil. Então, isso também é uma das tendências muito fortes e que vai ajudar bastante na questão da mobilidade nos próximos anos. Bom, essas imagens são imagens reais de um estacionamento que a Estapar tem no centro de Florianópolis, não sei se tem alguém de Florianópolis aqui, na frente da Igreja Matriz. É um estacionamento totalmente robotizado. A gente tem lá um engenheiro que trabalha e um funcionário apenas. São 2 funcionários. São um lugar que caberiam pouco mais de 35 carros, talvez 36 carros. Hoje a gente põe 230 carros. O estacionamento do futuro ele vai ser pautado em edifícios robotizados como esse, onde os carros, sejam autônomos ou não, vão se parar sozinhos, vão se conectar sozinhos através da conectividade dos sistemas e vão parar sozinhos. Agora, você vai falar carro autônomo. Qual é a grande diferença do carro autônomo dentro das outras tendências que a gente falou? Na nossa visão é nada. É simples, pessoal. O carro autônomo, por mais que ele não tenha motorista, ele não vai poder ficar rodando na rua sem passageiro. Como a gente disse, as ruas vão estar lotadas. A gente vai precisar utilizar a infraestrutura ao máximo. A infraestrutura que há hoje, ela não vai crescer exponencialmente, principalmente no Brasil. Então, os carros que não estão com passageiros vão ter que sair da rua. Então, eles vão vir de novo para o estacionamento, seja eles autônomos ou não. Os carros autônomos vão precisar ter carga, porque serão elétricos. Os carros autônomos precisarão ter manutenção, precisarão pegar passageiros.
Então, na nossa visão, os estacionamentos do futuro serão robotizados, independente da função, se é carro autônomo ou não, se é car as a service ou não. Essa aqui é a nossa visão geral do que a gente acredita que seja o estacionamento do futuro. Obviamente é um conceito, a gente acredita que o estacionamento do futuro ele vai se mudando e se adequando e evoluindo. Cada um dos estacionamentos e das infraestruturas que existem, paulatinamente, com o passar dos anos e conforme a necessidade e vocação de onde ele está implantado. E conforme a necessidade do público consumidor daquela micro-região. O estacionamento do futuro, na nossa visão, ele vai estar conectado, como a gente diz, com o metrô e Hyperloop embaixo. Ele vai ter que estar conectado, ele é um grande hub de mobilidade. Ele também, na nossa visão, como a gente falou, vai ser uma área importante, como já é, de embarque e desembarque, ou entrega e retirada de patinetes, bicicletas e etc. Como eu disse, isso já é uma realidade e cada vez mais será, ainda mais na mobilidade diversa, ainda mais no carro como serviço. A gente aqui não falou muito disso, mas isso aqui é algo que a gente hoje já trabalha com alguns grandes, talvez os maiores players do Brasil e do mundo de e-commerce, ou seja, cargas, caminhões um pouco maiores, VUCs, entram na cidade e passam a ser distribuídos, sejam por carros autônomos, sejam por carros com motorista, ou o que for, cada vez mais eles serão distribuídos a partir de pequenos centros de distribuição, que são os estacionamentos que estão localizados nos principais quadras das principais regiões das cidades. Obviamente, isso aqui talvez chegue até a ser mais futurista ainda, vamos ter provavelmente áreas e estacionamentos que sejam permitidos, você ter área de drone, de embarque e desembarque de drone, conectando com os mais diversos modais. As garagens vão ser robotizadas, como a gente mostrou, a gente já detém esse tipo de tecnologia, mas é muito importante, porque, como eu disse, o espaço vai ser muito limitado. Cada vez mais vai ser limitado. É simples, se o carro não volta para dormir em casa, todos esses carros de frotistas vão ter que dormir em estacionamentos, provavelmente perto dos polos consumidores ou polos geradores de tráfego, comércio, trabalho, shopping centers, aeroportos e etc. Os carros, como a gente falou, na sua grande maioria serão elétricos e serão carregados dentro dos estacionamentos, como já são e cada vez serão mais. A manutenção, como a gente disse, por rodarem mais, esses carros sofrerão mais manutenção e também, na nossa visão, sofrerão essas manutenções na hora exatamente que eles estão parados dentro das nossas operações. Área de embarque e desembarque de passageiro, como também falamos, mais e mais eles têm que ser feitos fora das principais vias públicas. Caso contrário, você vai continuar gerando tráfego. Por fim, na nossa visão, como a gente acho que falou um pouco, o estacionamento do futuro ele é um grande hub de mobilidade urbana. Ele vai concentrar as principais funções dentro das micro-regiões da cidade. Sejam elas de carro, sejam elas de trilho, de VLT, de bicicleta, patinete, etc. São áreas existentes que têm que ser utilizadas ao máximo. E, na nossa visão, os estacionamentos residenciais, cada vez mais, esses sim perderão a função. Porque o carro, se ele não é mais uma propriedade, ele não tem mais sentido de dormir em casa. Ele vai dormir fora de casa. Então, esses estacionamentos que antes eram residenciais, provavelmente darão espaço a essa população que vai crescer nos próximos anos e se tornar, provavelmente, residências ou áreas de lazer dentro dos grandes centros. Enfim, essa aqui, de forma macro, eu tentei ser breve, porque o programa está um pouco atrasado. Eu tentei ser breve, a nossa visão do estacionamento do futuro, que é um grande hub de mobilidade. Eu acho que era isso, e eu queria agradecer, eu queria saber se tem perguntas, estamos aqui absolutamente à disposição. A gente é que te agradece, André, muito obrigado. A gente sabe que a gente já está vendo, por exemplo, car sharing, precisa parar o carro em algum lugar ainda, por exemplo, para que a gente possa pegar, enquanto eles não forem autônomos, eles dependem de um lugar para que o usuário deixe e busque. A gente sabe que estação de recarga está muito em cima de estacionamentos também. Então, a gente sabe o papel que vocês têm nessa história toda e a gente fica muito feliz de saber vocês construindo esse amanhã todo ativamente. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Salva de palmas, gente, para o André.